Fala galera do sétimo ano, nós vamos começar hoje a segunda aula e vamos falar da transição do feudalismo ao capitalismo, ok? Vamos falar da crise da nobreza, vamos falar da peste negra, vamos falar das feiras medievais que vão fazer a ascensão de uma nova classe social que é a burguesia e vamos lá, vamos começar, ok? Vamos primeiro falar de mudanças sociais que acontecem na Europa, tá? A partir do século XI ocorreram algumas mudanças na Europa que acabaram levando a uma crise do sistema feudal, né? Essas mudanças têm a ver com a densidade demográfica, né? Ou seja, a quantidade de gente, tem a ver com produção de alimentos e tem a ver com algumas crises que são geradas por conta de algumas guerras e também de revoltas, né, da população camponesa que vive na terra dos seus senhores. Vamos falar das inovações técnicas que aconteceram na época que mudaram muito a produção de alimento. O uso do arado de ferro, né, chamado charrua, acabou substituindo o arado de madeira, melhorou muito a produção. A introdução do sistema de cultura de 3 campos, a chamada rotação trienal, né, também ajudou muito na melhora da produção. A utilização do cavalo para puxar o arado, que antes era puxado pelo peito da pessoa, né, melhorou também as coisas, e o aprimoramento e difusão dos moinhos, acionado por vento por água, melhorando o trabalho com os grãos. Além das inovações técnicas, né, como a charrua e o moinho, a rotação de culturas ela funcionava como um revezamento de pedaços das terras a serem plantadas, né? Por exemplo, você tinha 3 grãos, você dividia a terra produzia 2 grãos diferentes, dividia a terra em 3 partes, numa parte produzia um grão, na outra parte produzia outro grão, e na terceira parte você deixava descansando para poder fazer esse revezamento, ok? Algumas mudanças na Europa, né, causaram um aumento da produção de alimentos, né, assim como as inovações técnicas. Isso acabou contribuindo para o crescimento da população e o revigoramento das cidades e do comércio. O aumento da oferta de alimentos permitiu que muitos camponeses deixassem o campo em busca de outro meio de vida nas cidades, já que não havia mais necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Esse êxodo rural, né, que é a migração do homem do campo para a cidade, em busca de mais renda, mais trabalho. E aí a gente vai ter uma expansão do comércio, né, que a partir do século XI as atividades comerciais elas vai ter um grande desenvolvimento na Europa Ocidental, e você vê aí no mapa essas diferentes linhas, diferentes cores, estão mostrando as novas rotas comerciais, né, que acontecem na Europa Ocidental e que vão acabar reaquecendo o comércio, né, no mundo medieval. Tá? E isso vai ajudar muito a ascensão de uma classe social nova que é a burguesia. Essa burguesia ela vai funcionar a maior parte da sua atividade nessas feiras medievais, né, que duravam entre 15 e 60 dias e aconteciam 1 ou 2 vezes por ano, reunindo mercadores de várias partes do mundo. Normalmente essas feiras aconteciam logo após as safras, né, das colheitas, e aí os camponeses que tinham a sua produção excedente, em virtude do crescimento da produção, levavam suas mercadorias para fazer o seu comércio, que era baseado em troca. Quem vivia na cidade e trabalhava como artesão, né, como fabricante de alguma coisa, aprendiz de mestre, artesão, tinha que entrar numa corporação de ofício para poder trabalhar em alguma manufatura, né, durante a Idade Média. Somente com essas corporações de ofício, que eram associações profissionais do mesmo ramo de atividade, que eles conseguiam trabalhar em alguma manufatura. A exploração dessa mão de obra, o lucro em cima das manufaturas, né? O lucro dentro dessas feiras acabou fazendo crescer uma classe social nova chamada burguesia. A burguesia era baseada na atividade do comércio e eles cresceram exatamente dentro das cidades onde aconteciam as feiras, que eram chamadas de burgos. Daí quem vivia nessas feiras eram chamados burgueses e acabaram crescendo na atividade comercial. Outra coisa que contribuiu, né, para o aumento da atividade comercial e o desenvolvimento do capitalismo após o feudalismo foram as cruzadas, que foram expedições militares e religiosas que entre os séculos XI e XIII se dirigiram para o Oriente para combater os muçulmanos, os povos árabes que viviam no Oriente Médio.
O objetivo principal das cruzadas era reconquistar a cidade de Jerusalém, que era considerada pelos católicos, né, pelos cristãos católicos, a cidade santa, tá? E para os muçulmanos também. E aí começou a disputa, né, pela posse das terras no Oriente Médio, né, na região, né, de Jerusalém, que era considerada uma terra santa tanto por muçulmanos quanto por cristãos. E o lado do europeu ocidental, muitos nobres que não eram senhores de terras, que não foram herdeiros de terra, usavam as cruzadas para conquistar terras no Oriente Médio e assim se tornarem senhores de terra em áreas mais ao norte, né, mais ao oriente da Europa. As cruzadas foram várias campanhas que em mais de 250 anos tinham como justificativa religiosa a retomada da Terra Santa, né, pelos cristãos, mas que na verdade tinham um motivo político, né, e econômico, que era a tomada de terras mais ao oriente para poder desafogar um pouco a questão da, da crise da nobreza por conta da falta de terras e da sua decadência econômica. A cruzada teve consequências, né? Houve uma reconquista de Jerusalém pelo europeu, né, cristão, né, o europeu ocidental, mas os muçulmanos eles retomaram o domínio na segunda metade do século XIII e acabaram avançando até a Península Ibérica. Depois a gente vê isso. O enfraquecimento do sistema feudal, né, porque vai haver uma crise, eles não vão sustentar as campanhas das cruzadas. O aumento do comércio entre Oriente e Ocidente, porque vai haver uma reabertura, né, das rotas terrestres, e a ampliação da participação do europeu no comércio das especiarias. A gente chega no século XIV com uma crise na Europa Ocidental, na Europa medieval, que entre os séculos X e XIII a Europa prosperou devido ao crescimento da população e das cidades, mas a partir do século XIV vai ter uma crise prolongada marcada por ciclos grandes de fome, de doenças e de revoltas sociais, que a gente vai ver mais à frente, como as revoltas camponesas. A gente vai falar agora da doença, uma doença que dizimou um terço da população da Europa, que foi a peste negra, e as condições de higiene na Europa eram péssimas. O lixo nas casas era lançado às ruas, não havia encanamento ou esgoto na Idade Média. Isso tudo contribuiu para que uma terrível epidemia, né, da peste bubônica atingisse todo o território europeu. Não havia medicina que soubesse cuidar dessas doenças. As pessoas foram morrendo, ricas, pobres, nobres, camponeses, burgueses, porque ninguém sabia, né, ninguém controlava o saneamento. E aí a peste negra acabou dizimando, né, 25 milhões de pessoas, né, que corresponde a um terço da população da Europa na época. E essa peste era provocada pela picada de uma pulga, né, a pulga do rato, né, que picava o rato doente. E aí, por conta das faltas de higiene, picava as pessoas e as pessoas acabavam pegando a peste bubônica e morrendo porque não havia tratamento adequado para as pessoas na época. Isso gerou muitos problemas na Europa. Você vê aí no mapa, quanto mais escura a mancha, maior foi a quantidade de gente atingida pela doença e morta. Tá? A peste negra gerou um ciclo de doenças grande, que acabou gerando um ciclo de morte muito grande. E o decréscimo populacional foi tal que acabou afetando, né, a atividade produtiva, a atividade econômica, né, distribuição de alimentos, e a população padeceu seriamente por conta disso. Além da fome, além dos ciclos de fome e doença, teve também os ciclos de batalhas, de guerras, que também gerou decadência econômica dos países que se envolviam nessas guerras. No caso da Inglaterra e da França, que se envolveu numa guerra chamada Guerra dos 100 Anos, né, que não durou 100 anos, mas foi chamada assim porque atravessou de um século para outro, que foi um conflito entre França e Inglaterra motivado por disputas políticas e econômicas, principalmente na região do norte da França. Né? A França tinha como uma figura mítica, né, chamada Joana d'Arc, uma mulher que teve alguns sonhos e se enfiou no meio do exército francês, se dizendo motivada por Deus a fazer a França ganhar da Inglaterra. Isso acabou dando um ânimo para os franceses retomarem a região da França que estava sob domínio inglês, e Joana d'Arc acabou sendo queimada na fogueira como bruxa para segurar um pouco a onda da população francesa. Além das guerras, tivemos também as revoltas camponesas. Foram as revoltas dos camponeses que viviam nas terras dos seus senhores, que sofriam uma condição de vida precária pós peste negra, e além disso os seus senhores
passaram a aumentar as taxas, vai manter jornadas abusivas de trabalho, e aí acabaram acontecendo as chamadas jaqueries, né, como era chamada na França, quando os camponeses se revoltaram contra os seus senhores e as condições abusivas de trabalho e a vida precária, né, no mundo medieval do século XIV, pós a peste negra e pós os grandes ciclos de guerra e fome, gerando um agravamento da crise da Idade Média, né, e do sistema feudal muito sério, muito grave. Isso vai ter consequências, né? Vai haver mudanças sociais na Europa medieval, né, na Europa Ocidental, como por exemplo o clero, que era a Igreja Católica, né, ela perde parte dos seus poderes, pois ela vai ficar menos ligada à aristocracia, né, que a aristocracia era a nobreza, uma nobreza que estava decadente, perdendo terras. A Igreja Católica também vai acabar perdendo terras, né, a nobreza vai perder parte dessas terras e vai ter o poder diminuído, porque o poder da nobreza era das terras. Os camponeses vão conseguir suas próprias terras, vão se livrar da servidão, né, e vai haver a ascensão de uma nova classe social, chamada burguesia. Os burgueses, que eram os mercadores, né, viviam do comércio, lucravam com a inflação, porque eles viviam do comércio, e os seus produtos agora estavam em alta, né, enquanto salários, aluguéis, arrendamentos, né, das terras tinham seus valores depreciados, e muitos burgueses enriqueceram e acabaram se casando com filhas de famílias de nobres empobrecidos, mostrando, né, que a burguesia estava subindo, né, ascendendo socialmente, e a Idade Média em decadência. Bom, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, meus perfis nas redes sociais. Tem aqui o link do Facebook, o link do Instagram. A tarefa vai ficar disponível num link junto com o link dessa videoaula hoje no YouTube. Você vai poder acessar e vai realizar a sua tarefa. Você envia para o e-mail que está disponibilizado aqui, e a gente se vê até a próxima aula. Beijo nas crianças. Fui!